Olá, pessoal! Hoje nós vamos para a nossa aula de número 3. Na última aula, a gente descreveu as consoantes do português brasileiro, do ponto de vista da fonética articulatória. E hoje nós vamos continuar descrevendo, mas hoje a gente vai descrever as vogais, vamos descrever outros segmentos. Relembrando as últimas aulas, a gente viu que os segmentos sonoros são as consoantes, os glides e as vogais, né? Eu falei que a gente vai focar nas consoantes e nas vogais, a gente já viu as consoantes na última aula, que são os sons que são produzidos com obstrução da passagem de ar. E hoje a gente vai entrar nas vogais, que são os sons produzidos sem a obstrução da passagem de ar. Então, a gente viu que para descrever as consoantes, a gente descreve o ponto, né, o lugar onde os articuladores se encontram, onde o articulador ativo encontra com o articulador passivo, e o modo como esse ar é obstruído. Então, como as vogais são sons produzidos sem a obstrução da passagem de ar, a forma como a gente vai descrever as vogais é outra. A gente não vai se atentar a essas duas características que a gente se atentou à consoante, que era o lugar e o modo de obstrução, tá? Então, vamos lá. Como, então, que a gente descreve as vogais? Se não é pelo lugar e pelo modo de articulação, como que é? Então, a gente vai ter 5 características que a gente deve levar em consideração. Eu vou falar de todas aqui, depois a gente vai aprofundar melhor em cada uma dessas características. Então, a gente vai levar em consideração a altura da língua. O que é a altura da língua? É o movimento da língua na vertical. Se ela está mais para baixo, se ela está mais para o alto. A anterioridade e posterioridade da língua, então é o movimento horizontal, se a língua está mais para frente, né, mais perto dos dentes, ou mais posterior, mais recuada, mais perto lá da garganta, né, vamos dizer assim. O arredondamento dos lábios, então o próprio nome já diz, né, se os lábios vão ficar arredondados ou estendidos. O levantamento ou o abaixamento do véu palatino, que vai nos mostrar se as vogais são orais ou nasais, assim como eram nas consoantes. E a tensão, que é o esforço muscular produzido, né, feito na hora de produzir as vogais. Então, a gente vai levar em consideração essas 5 características para descrever uma vogal. Então, vamos lá. Primeira característica que a gente vai ver, então, é a altura da língua. Então, como eu disse, é como a língua se move na vertical. Então, tem relação com a boca estar mais aberta ou mais fechada. Então, as vogais, elas podem ser altas ou fechadas, médias altas ou meio fechadas, médias baixas ou meio aberta, ou baixa ou aberta, né? Então, mas a gente vai usar essa nomenclatura aqui, que está em negrito, tá? Então, as vogais a gente vai chamar de altas, médias baixas e baixas. A gente vai considerar aqui nessa aula as vogais orais, para que vocês consigam entender melhor. Então, a gente vai ter 7 vogais que podem ser classificadas quanto à altura no português brasileiro. Então, como vogais altas, a gente tem o I e o U, que são vogais em que a língua se encontram mais próximas do céu da boca. E, em contrapartida, lá na outra extremidade, a gente tem a vogal baixa, temos só o A. Então, olha, vamos fazer uma comparação. Quando a gente fala I, A, perceba como que a língua é alta em I e é mais baixa em A. As vogais médias altas são E e O. E as médias baixas, E e O. Então, percebam aqui, ó, como que a língua ela vai descendo. Então, vocês podem articular aí também para perceber isso. É importante que vocês articulem para que vocês percebam. I, E, A. Veja como que a boca ela vai abrindo também e a língua vai descendo. Agora, vamos fazer com o U, O, A. Então, a altura da língua é esse movimento na vertical, ok?
Agora a gente vai ter um exemplo aqui visual. E aí eu comentei nas últimas aulas sobre o site fonologia.org e lá vocês conseguem apertar e fazer as animações, então são em vídeo, são melhores do que aqui que eu vou trazer em imagens, mas são imagens que eu extraí lá do site, tá? Mas eu sugiro que vocês entrem para que vocês consigam perceber o movimento da língua lá em vídeo, muito interessante. Então aqui, olha, eu trouxe uma vogal baixa, que é o A, então que a língua vai estar mais para baixo, e uma vogal alta, que é o I, que a língua vai estar alta. Aqui essa setinha, olha, eu trouxe para mostrar que a língua se movimenta o quê? Na vertical, quando a gente fala de altura da língua para as vogais. Então percebam que aqui, ó, a língua é essa parte vermelha, né? Aqui e aqui. Quando produz um a língua fica abaixada. Quando eu produzo um I, a língua sobe. Então, a altura da língua diz respeito a isso. Trouxe aqui para ilustrar. Agora vamos falar sobre a segunda característica, que é a anterioridade ou posterioridade da língua. Então, é como a língua se movimenta assim, ó. Ok? Na horizontal. Então, é como a língua vai para frente, para trás. Podemos dizer assim, grosso modo, né? Então, quanto a isso, ela pode ser anterior. Anterior é mais quando a língua está mais próxima aqui dos dentes. Ela pode ser central, pode ficar paradinha aqui no meio. Ou ela pode ser posterior, tá? Ela vai estar mais recuada lá para trás. Então, anterior é mais próximo dos dentes e posterior mais para trás. Vamos continuar falando sobre as 7 vogais orais do português brasileiro, para dar um exemplo aqui, para ilustrar para vocês. Então, as anteriores, ou seja, as que são produzidas mais à frente, são I, E e E. E, I, E. Todas a língua está mais para frente. A central, A, e as posteriores, U, O e O. U, O, O. Então, para perceber a diferença, quando vocês fazem um I, U, vocês conseguem perceber o movimento da língua. Eu vou trazer aqui novamente no próximo slide uma imagem do site fonologia.org para vocês perceberem essa língua movimentando. No site, como eu já havia dito, né, vocês conseguem ver isso em vídeo. Então, eu acho interessante que vocês acessem. Então, ó, eu trouxe aqui essa setinha. Então, lembra que na altura da língua, a setinha era na vertical. Agora, a setinha é na horizontal, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma vogal posterior, que é um U, e de uma vogal anterior, que é um I. Então, percebam que aqui, olha, como a vogal é posterior, olha como que a língua se mexe assim, ó. Então, quando eu faço um U, a língua recua para trás. Quando eu faço um I, a língua recua para frente. Então, aqui é a boca, né, que seriam os dentes. E aí, a língua vai para trás no U e para frente no I. Então, o I é uma vogal anterior e o U uma vogal posterior. Então, a gente viu até aqui a altura da língua e a anterioridade da língua. Agora, a gente vai para a próxima característica, que é o arredondamento dos lábios. O arredondamento dos lábios, então, vai dizer respeito aos lábios ficarem arredondados, mesmo em forma circular, ou estendidos, que são lábios não arredondados. No português brasileiro, todas as vogais posteriores são arredondadas e as demais são não arredondadas. Então, se a gente pensar aqui que são só as posteriores, quais que são? U, O. Viu como é que o lábio fica arredondado? Agora, se eu tenho I, E, A, não são arredondados, são os lábios estendidos.